O Flamengo, por sua vez, entende de outra forma, né? Por isso que o impasse é sério e eu acho que o risco, caso uma dessas propostas de fato se concretize, o que segundo quem trabalha com o jogador ainda não aconteceu, caso chegue para valer, ó, tá aqui, ó, casei aqui a proposta. Eu acho que o risco de não renovar e o Bruno Henrique sair será grande. Tem que saber até que ponto essas propostas são reais, que é muito dinheiro por um jogador de 33... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, e dessa vez vamos falar sobre a situação de Bruno Henrique, né, a renovação de contrato de Bruno Henrique com o Flamengo é complicada e possivelmente nem pode sair, né. Mauro César Pereira aqui trouxe informações sobre essa situação, sobre esse impasse que vive Bruno Henrique e Flamengo, né, e a situação entre, e as negociações entre Flamengo e Bruno Henrique é complicada, muito complicada, sinceramente. Então vamos embora com mais um vídeo aqui, mais uma informação sobre Bruno Henrique com o Mauro César Pereira, que trouxe, né, todas as informações perfeitas sobre a situação de Bruno Henrique e Flamengo. Vamos embora. Ah, já vai deixando seu like para ajudar, o seu like ajuda demais. E vamos embora com mais um vídeo. Eu renovaria tranquilamente. O Bruno Henrique tá pedindo 2 milhões. Pô, 2 milhões é complicado, né? 1.800.000? Fecharia. Vambora pro vídeo. Créditos a Jovem Pan Esporte. Vambora, galera. Vambora. Essa situação do Bruno Henrique, Mauro César Pereira, é porque foi falado, inclusive, que ele estava muito perto de um acerto com o Palmeiras. Vi na mídia, não apurei, não sei. Tá, tem muito caça-clique aí. Vamos colocar as coisas claras. Hoje eu falei com gente ligada ao Bruno Henrique, até me demorei, porque depois eu queria ouvir o lado do Flamengo e fiquei esperando o contato até que ele veio. Se eu estivesse no trânsito, eu não conseguiria falar com a pessoa. E as peças se juntaram. O que acontece? O Flamengo teria uma reunião ontem, que não aconteceu, talvez até pelo fato do Tite e tal, eles não conseguiram conversar com o staff do Bruno Henrique, que também é um erro, né? Dane-se, se vira, faz uma reunião, outra reunião. É lógico, né? Você está no meio tá no olho do furacão, você tem 2 problemas a resolver, então você resolve um em tal horário, o outro em tal horário. Mas não teve a reunião, deve acontecer amanhã ou depois, essa conversa que seria para tentar avançar. O que acontece? Tem um sério problema aí, um impasse para a renovação do contrato, que é o seguinte: o Bruno Henrique chegou em 2019 ao Flamengo, contratado ao Santos. O staff do Bruno Henrique entende que, como o contrato está terminando, não é uma renovação. Eles entendem que é uma recontratação. E o Flamengo teria que, além de pagar salários ao Bruno Henrique, teria que recomprar o Bruno Henrique do próprio Bruno Henrique. Basicamente é isso. É uma recontratação. Essa é a visão do staff do atleta. Isso significaria o quê? Não vai pagar uma multa rescisória, vai diluir no salário, em luvas, em salário, em bônus, o diabo que for. Isso significaria, sei lá, aumentar o salário do cara não digo dobrar, mas aumentar significativamente o salário dele, que segundo o Flamengo é o maior salário do clube, foi o maior no ano passado, que ele ganha um pouquinho menos, pouquinho mesmo, para os valores de jogador de futebol, do que Arrascaeta e Gabigol, mas ele tem gatilhos de premiação maiores. Como o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil ano passado, com essas premiações ele teria sido mais bem pago, mesmo machucado, né? Ele recebe, tem direito. E ele, aliás, foi o líder de assistências da Libertadores passada, mesmo jogando apenas a fase de grupos. Então, o staff do jogador quer 3 anos de contrato, pediu inicialmente 3 anos de contrato, ele faz 33 anos, dia 30 de dezembro, e quer um aumento significativo, que seria essa recontratação. O staff do jogador alega que já foi procurado por outros clubes, não fala quais. Aí tem as especulações, a gente sabe quais são os clubes citados. Palmeiras, Grêmio, etc. Mas nada oficial. Até a pessoa fala assim, no papel não tem nada. Falei, então você não tem uma proposta, você tem uma sondagem, uma conversa, por aí, uma coisa concreta, ó, tá aqui, queremos levar você. Então ele não tem uma proposta concreta, mas tem essas abordagens iniciais. Foi o que a pessoa me falou. O Flamengo, por sua vez, entende de outra forma, né? Por isso que o impasse é sério e eu acho que o risco, caso uma dessas propostas de fato se concretize, o que segundo quem trabalha com o jogador ainda não aconteceu, caso chegue para valer, ó, tá aqui, ó, casei aqui a proposta. Eu acho que o risco de não renovar e o Bruno Henrique sair será grande. Tem que saber até que ponto essas propostas são reais, que é muito dinheiro. Por um jogador de 33 anos, por 3 anos de contrato, que significaria um jogador até os 36, tá? E um jogador com uma lesão grave no currículo. Ele se recuperou muito bem, mas teve uma lesão grave. Isso tudo está no pacote, não pode ser ignorado, né? Por mais que seja um jogador ídolo, um jogador sensacional. Então, o que o Flamengo entende? O Flamengo entende que essa recontratação não tem sentido, porque aí tem um contexto importante. Em 2020,
na virada do ano 19 para 20, o Bruno Henrique era o rei da América, foi o destaque da Libertadores, ele não era um dos maiores salários. O Flamengo aumentou o salário dele, segundo o Flamengo, em 2,8 vezes. Quase triplicou os rendimentos dele. Foi aí que ele chegou no patamar de Gabigol, de Arrascaeta, desses caras que ganham mais. Ele era de um patamar abaixo, para usar a palavra que ele gosta, que é patamar. Ele chegou no patamar dos demais, porque ele brilhou muito em 2019, o Flamengo aumentou radicalmente o salário dele, quase triplicou os rendimentos do jogador e, consequentemente, ele passou a ter uma multa rescisória muito mais alta. Foi até um momento lá que os portugueses da imprensa pensaram que o Benfica ia contratar, depois, quando o Jorge Jesus foi, estavam se baseando na multa antiga, que era coisa de 12 milhões de euros, e a multa já tinha ido para 60, 70 milhões com essa renovação. Então o Flamengo entende que já fez esse acerto, já fez uma, entre aspas, recontratação lá atrás, porque se ele continuasse com o contrato antigo, que terminaria 19, 20, 21, 22, no ano passado, durante 4 anos ele ganharia muito menos do que ele ganhou durante 20, 21, 22 e 23. Ele ganharia muito menos, porque quase triplicou o salário. Então o Flamengo entende que já deu essa valorização para ele lá no passado, espontaneamente. Poderia falar, você jogou muito, mas você tem um contrato, eu não vou te aumentar. Não, os caras rapidamente foram lá e cacifaram um aumento para ele, colocaram, porque o Bruno Henrique não era um jogador do nível, quando foi contratado, do nível, até pelos valores envolvidos na negociação com o Santos, do Gabigol e do Arrascaeta. Nem do Everton Ribeiro. Aí, de repente, ele jogou tanto ali, ele nunca jogou tanta bola como foi jogar no Flamengo, verdade seja dita, né? Ele jogou mais do que jogava no Santos, no Goiás, onde ele atuou anteriormente, Alemanha. Então, rapidamente, ele foi valorizado. Esse é o entendimento do clube. Então, você vê que tem uma distância muito grande do que um quer e o outro se propõe a fazer. O Flamengo diz que já houve um acerto, o Flamengo entende que já se acertaram por 2 anos. O Flamengo queria 1, ele queria 3, não, 2, a gente faz 2. Tá? O Flamengo diz, não, o tempo de contrato a gente já se acertou, 2 anos. Mas a questão é a grana, que aí o Flamengo acha que é um aumento muito grande, que foge do orçamento, do planejamento e que foge de uma realidade salarial do Flamengo, que já é elevada, né? Já é elevada. Agora, se algum desses clubes que acenam, ainda assim proposta no papel, digamos assim, de fato formalizar, eu acho que aí a chance do Bruno Henrique ir embora do Flamengo, ela será grande. Agora, mas eu acho que tem que ir embora mesmo, agora, né, Mauro? Sim, porque é um pedido meio surreal. Agora, essa proposta... Quanto ele ganha mesmo, oi? 1,5 milhão. Partindo disso aí, aumentaria para R$1 milhão, mais ou menos, vamos imaginar. Eu duvido que alguém pegue um jogador de 33 anos, compre ele por 10 milhões e dê 2 milhões para ele. Nem Palmeiras fez isso. Ninguém aí faz. Já que você falou valores, de R$1,5 milhão, vamos imaginar que fosse aumentar para 2,5 por mês. Jogador com 33 anos. Por 3 anos seria até os 36, 2 até os 35. E você acredita que outra equipe no Brasil faça isso? Alguém vai pagar, se alguém for pagar isso... Assim, primeiro é o valor do passe, que ele quer um dinheiro para o valor do passe. Talvez o Palmeiras, né? Então, se quiser, o Palmeiras já tem o Dudu machucado, o Dudu renovou por mais... Ela vem de lesão. Caro. O Dudu não vinha jogando bem esse ano. E se machucou. A gente não sabe, tomara que ele volte a jogar bola, que o Dudu jogue muito bem, mas a gente não sabe. Cara, aí eu acho que de todas as pancadas que a diretoria do Flamengo merece, aí eu acho que eles não estão errados. Eu acho que ele continua no Flamengo. Eu acho também. Veja bem, porque que aconteceu? Como é que você ia renovar? Assim, o pessoal do Bruno Henrique disse, o jogador não foi valorizado, deixaram chegar no semestre final do contrato. Gente, ele voltou a jogar para valer nesse semestre. Que ele voltou a jogar foi no outro semestre. Primeiro, que ele pegou mesmo no breu e começou a jogar bem, foi já nesse último semestre do ano. Como é que o Flamengo poderia renovar um contrato dessa magnitude sem saber qual o rendimento do jogador quando ele volta da lesão? A obrigação do clube é dar toda assistência, pagar o salário quando está machucado, e tudo isso foi feito. Agora, se renovar por mais 2 ou 3 anos com um jogador que está machucado e invadindo o mandato de um outro presidente, isso é certo? Isso é gestão? Isso é profissional? Vamos lá, fala tanto... Eu acho que não. O dirigente tem que pensar em tudo. O jogador já foi valorizado. Eu vejo dessa maneira. Se eu falar alguma coisa contrária, então eu sou um cara contraditório, que eu vivo criticando os times que fazem contratos aí malucos com os clubes, com os jogadores, que oferecem o que tem e o que não tem. Então acho que o Flamengo correu um risco. Agora, claro, ele tem o direito de pedir o que ele quiser. Ele tem a faca e o queijo na mão. Ele pede o que ele quiser. Isso é legítimo, ninguém... Agora, tem um combo aí que eu penso assim... Quando você tem uma pessoa que ganha um salário baixo, o cara ganha salário mínimo, aí ele tem uma proposta para ganhar R$5 mil, você fala, cara, isso vai mudar a vida do cara, né? O cara vai ganhar 5 por mês, ele vai mudar a vida dele. Vamos dizer que ele é ídolo do Flamengo. Agora, quando o cara ganha um salário altíssimo, que nem diretor, CEO de multinacional consegue ganhar, e ele já está num patamar muito elevado. Então, o dinheiro não é um grande problema, você já está muito bem de vida. E aí tem um pacote que é o quê? Você é ídolo da torcida, a torcida te adora, você vai jogar tudo isso fora.
Então, assim, aí é uma escolha... Tem a maior moral dentro do time. É uma escolha pessoal. Tem mais um ponto aí. É o principal jogador do time hoje. Agora, se ele achar que o importante... Eu acho que é o momento da contusão. Eu acho que o Flamengo foi, digamos assim, não fez nada do anormal, mas foi correto naquele período de contusão. Certo? O empenho na recuperação, o pagando em dia. Porque você não sabe como o cara vai voltar. Nós mesmos falamos aqui que, olha, esquecem, vocês torcedores esqueçam a velocidade. Sim. Entre outras coisas que nós falamos. Certo? Que ele vai voltar, que ele é ótimo, não sei o quê, que ele é bom, não será mais o mesmo. Nós falamos isso, que era uma análise natural. Ele voltou ótimo. Correndo mais. Correndo mais do que... Entendeu? Acho que alguém colocou um chipzinho lá para aumentar a velocidade. Professor, quem é o outro time aí que tem... Pezinho. O que eu acho importante é assim, eu acho, na minha opinião, tá? Que ele tem o direito de pedir o que ele quiser e o outro clube quiser pagar, mas paga. acho que ele tá exagerando. Não, tudo bem. A gente pode achar exagero, mas o direito, Thiago, ele tem de pedir o que ele quiser. Agora, mas você acha justo, Mauro, recontratação? Não acho. A recontratação é a única coisa que eu acho meio sacanagem. Eu acho que o Flamengo já o contratou e já o recontratou quando viu o seguinte, espontaneamente. Cara, você jogou muito agora. Vai ganhar igual a Arrascaeta e... Você tá no patamar dos caras, você merece. Isso é profissional, é merecimento. Você jogou muito, foi o rei da América. Você não pode ganhar muito menos que o Gabigol, vai ganhar igual os caras aqui, tudo próximo. Pegou o sujeito e jogou lá pra cima. E tem um outro aspecto também da recuperação dele, toda a incompetência que existe em alguns setores do futebol do Flamengo, me parece que as pessoas que cuidaram dele são competentes, né? Porque ele ficou bom. Então, assim, ele se esforçou, ele foi disciplinado, mas acho que bem cercado de pessoas capacitadas para operar e para fazer toda a recuperação, fisioterapeutas e outros profissionais, preparadores físicos. Os caras fizeram um trabalho legal, o cara está jogando bem, sinal de que os caras foram competentes. Então, o clube deu assistência. E o mais importante, ele teve carinho demais de todo mundo. A torcida do Flamengo se emocionou quando ele voltou. Isso é um intangível, isso não tem valor, não tem preço. E o cara já ganha muito dinheiro. Agora, se ele achar que para ele é importante nessa fase da vida jogar em um outro clube, mesmo um rival, seja o Palmeiras, seja o Grêmio, seja o Fluminense, o Vasco, onde for, Botafogo, Cruzeiro, não importa, Atlético, é um direito que ele tem de ir embora e seguir. Agora, hoje tem um impasse sério. A distância está grande entre o que um pensa e o outro acha. E o que eu soube de uma pessoa do Flamengo foi que o Flamengo não vai se curvar. Ele pode ser flexível para negociar. E o que eu senti do lado do Bruno Henrique é o seguinte, ó, nós queremos a valorização do jogador, a gente entende que é uma recontratação e ponto. Gente, valorização de um cara que... Se não houver... Mauro, você acha, Mauro, assim, a gente... Não, mas ó, tem uma coisa... Time no Brasil. Tá bem longe. Break, na Rádio Jovem Pan, coisa também que é legal a gente apontar aqui, por que eu digo sacanagem? Porque o staff do Bruno Henrique sabe muito bem que ele é o único dos caras que estavam em 2019 e que tá com moral hoje em dia. Eles sabem muito bem, o Gabigol já está sendo criticado, Everton Ribeiro está sendo questionado, até o Arrascaeta já foi um pouco. Então eles sabem que a torcida vai pressionar sobre o Bruno Henrique. Você acha, VK? E aí forçar essa barra, recontratação. Vamos supor que você... é um dos maiores salários 33 anos, né? 33 anos. 33 anos que vem tem 34. Tirando o Palmeiras... Ele faz 33, dia 30 de dezembro. Então tá bom. Ano que vem, 34. Você acha que algum time no Brasil, sem ser o Palmeiras... Atlético Mineiro. E a gestão do Palmeiras... Olha como é que é a gestão do Palmeiras. Atlético Mineiro você acha que alguém vai... loucura financeira. Você acha que vai dar 5... Vamos supor, não vou botar 10 milhões de euros, custou foi... 10 milhões de dólares que custou foi o Franco Lopes, né? Você acha que alguém vai comprar o Bruno Henrique por 5 milhões de euros e dar 2 milhões e meio por mês? É. Do jeito que o Palmeiras gera... Do jeito que a presidência... Você acabou de ler aqui o que ela... Olha, não, eu não é só assim. vejo chances, Palmeiras e Atlético Mineiro. Não, os dois dar, provocar um pouco para dar o salário de 2 milhões pro Bruno Henrique, só o Flamengo. Pelo que ele fez no Flamengo, o outro não dá. Voltando de lesão, 33 anos. Você acha que não dá? Não dá. Eu acho que existe uma grande questão aí que, assim, isso, de novo, eu acho que a análise tem que ser fria e profissional do ponto de vista do clube, o empresário do jogador pede o que quer. Quando o jogador chega em 33 anos, tem uma coisa chamada o ocaso. É o fim da carreira em algum momento, né? Eu não sei como é que foi com o Vamp. Em algum momento você percebe que não vai mais. Já percebi, lógico. Mas tem uma hora assim, que dá um estalo que não vai mais. Eu lembro de um caso aqui, recente aqui no Brasil, que foi o Hernandes. O Hernandes veio emprestado do futebol chinês no São Paulo, salvou o São Paulo no rebaixamento, jogou pra caramba. Aí voltou pra China. Depois ele volta em definitivo. Eu mesmo na época falava, pô, não, grande contratação, jogou muito aqui, cara experiente, é São Paulino, né, vai comandar o São Paulo. O Hernandes não conseguiu jogar. Foi pro esporte e não andou mais. Aí depois não jogou mais, impressionante. E o outro exemplo que eu gosto de lembrar sempre foi lá no futebol europeu, o Schweinsteiger, né, saiu do Bayern de Munique, foi pro Manchester United. Grande contratação, uma festa danada, ele não pegou na bola. Eu fiz vários jogos dele lá na época, comentei.
Ele não jogava. Eu falei, cara, que coisa impressionante. Parece que ele desembarcou na Inglaterra, já era outro cara. Aí foi jogar, acho que nos Estados Unidos, e parou de jogar ali, sem ninguém tomar conhecimento. Então, quando chega nessa fase, é muito difícil, que nem o Everton Ribeiro. Em abril faz 35 anos. Cara, O Flamengo quer dar um ano, né, de contrato o pra ele. Flamengo né? vai dar um ano. Tem que pegar correndo. Pois é. Aí ele... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Dessa vez sobre a situação e imbróglio aí entre Flamengo e Bruno Henrique. Mauro César explicou toda a situação, né? Que pode acontecer. Fala a verdade, é difícil. Pagar 2,5 milhões para o Bruno Henrique, para um jogador de 33 anos, é meio complicado. Eu acho que o teto ali, na minha suposição, né? Minha opinião, o teto que o Flamengo poderia pagar para o Bruno Henrique, né? É na casa de 2 milhões e acabou. É o melhor jogador do Flamengo, um jogador de 33 anos, conseguiu se recuperar muito rápido da lesão. A gente não esperava ele voltar nesse patamar, né, vamos dizer assim. Ele aparentemente está mais rápido do que antes da lesão. É aquilo. O staff, como eu concordo com o Pilhado, o staff do jogador sabe que ele, desde 2019, atualmente é o melhor jogador, né? É o melhor que o Gabigol, melhor que a Arrascaeta, melhor que o Everton Ribeiro. É o jogador que mais se destaca e é o jogador que menos recebe crítica, né? Vamos dizer assim, da torcida. Então é aquilo. Pedir, já recebe na casa de 1,5 milhão, né? Como de acordo aí com o Mauro aí. 1,5 milhão. Pedir um reajuste ou uma recontratação, como eles estão dizendo aí, para o Flamengo, pagar 2,5 milhões, nenhum time no Brasil paga, né? O Atlético Mineiro paga? Não sei se paga, não. Acho que o Atlético Mineiro não paga. Eu não sei qual é o teto salarial do Atlético Mineiro, né? Qual é o jogador mais caro do Atlético Mineiro? Possivelmente é o Hulk, né? Eu vou dar uma pesquisada aqui para informar vocês aqui. Então, como eu estava falando, eu acabei de pesquisar aqui agora, né, sobre a situação do salário do Hulk, né, no Atlético Mineiro, né? Que é um dos clubes que possivelmente pode pagar um salário tão alto aí para o Bruno Henrique, né? O salário do Hulk, né? No Atlético Mineiro, atualmente, está na casa de 1,5 milhão por mês. É o top salário, é o maior salário do elenco do Atlético Mineiro, é o Hulk, né? Gira em torno de 1,5 milhão, né? Acabei de ver aqui na internet que deve ser por esses valores aí, né? Então aquilo, o Dudu no Palmeiras deve receber nessa faixa de 1,8 milhão, 2 milhões, né? Então eu não vejo, acho que nenhum time aqui no Brasil pagando um salário acima de 2 milhões para o Bruno Henrique, né? É aquilo, o Flamengo ficou numa situação meio complicada porque o Bruno Henrique, ele sendo o melhor jogador do Flamengo no seu retorno e o time vivendo uma péssima fase, sinceramente, o staff do Bruno Henrique, eu não sei se é o ideal. Só sabemos que o staff do Bruno Henrique vai tentar garantir o maior salário para o jogador, né? Sinceramente. Entendeu? Então é uma situação complicada para o Flamengo. Eu concordo que o Flamengo não deveria renovar com ele antes da lesão, durante a lesão, né? Esperava ele voltar para ver como vai ser o seu rendimento. O rendimento está bom, já se demonstrou, já se pagou o rendimento aí, vamos dizer assim. E agora tem que renovar. Só que agora, renovando, o Flamengo acaba caindo numa saia justa, porque o jogador tá valorizado, tá recebendo sondagem de outras equipes. E sendo assim, o Bruno Henrique vai exigir, com todo direito, vai exigir um salário alto, né? 1,8 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio. Vai exigir esse valor aí para o seu futebol, né? Que é o melhor futebol do elenco do Flamengo, né, atualmente. Mas eu quero saber a tua opinião sobre a situação do Bruno Henrique, de acordo com o Mauro César Pereira. Deixa a tua opinião aí, tamo junto. E a minha iluminação aqui tá meio escura, mas é isso aí, tamo junto.